Te pedimos, Senhor, que tenha misericórdia de nós. Mostra-nos a Tua face na Tua palavra, Senhor. Revela para nós os Teus pensamentos, revele para nós a Tua mente, revele para nós a Tua face, Senhor. Senhor, nós necessitamos tanto nesse tempo de ouvirmos de maneira clara a Tua palavra, especialmente no que concerne a nossa vocação celestial para esse tempo do fim. Desperta o coração desses jovens, leve-os a entenderem o verdadeiro significado espiritual do chamamento, da vocação, do encargo que o Senhor tem confiado e está trabalhando na vida deles. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, nos abençoe uma vez mais através da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Então, vamos avançar um pouco mais, concluirmos por hoje. Nós vimos aqui nos textos de Apocalipse, capítulo 8, versículos 1 a 6, acerca da oração dos santos. Nós sabemos que, primeiro, temos 7 selos. Quando chegamos no 7º selo, nós vemos que ele tem um conteúdo. Qual é o conteúdo do 7º selo? 7 trombetas. Basicamente, do que nos fala as trombetas? Do juízo de Deus sobre as nações. E na 7ª trombeta, essa 7ª trombeta está assim, Apocalipse capítulo 10. Nos dias, é plural, nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tiver para tocar a trombeta. Por que fala dias? Porque se você pegar de Apocalipse capítulo 10 até Apocalipse capítulo 22, tudo que ocorre aí dentro está nesses dias, está dentro da 7ª trombeta. Porque a 7ª trombeta, ela tem uma grande implicação. Dentro da 7ª trombeta, nós temos, por exemplo, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é isso que está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 50? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. Então, essa 7ª trombeta, ela é muito ampla. Ela abrange muitos eventos no livro de Apocalipse. É importante você saber isso. E tem esse detalhe, nos dias da voz do 7º anjo. Portanto, antes desta 7ª trombeta, nós teremos o juízo das nações, que são essas preliminares. E o que nós estamos vendo é que Deus não vai fazer isso antes de ter esses filhos maduros posicionados diante dele. Por isso que nós vemos naquele texto de Romanos 8:18, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Ainda há uma medida de glória que iremos desfrutar. Ainda há algo que vai acontecer com a igreja, algo nobre, algo grande. Quando olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, o que nós vemos? A linda história da igreja no seu estágio inicial. Mas nós sabemos que, a partir do final do 1º século, a igreja já foi entrando em uma certa apostasia, indiferença. Algumas coisas foram adentrando a vida da igreja. Quando você chega nos capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse, você tem aquelas 7 cartas às igrejas da Ásia. E você vai ver que algo aconteceu. Aquelas 7 cartas, elas foram históricas, mas elas são proféticas, porque elas estão no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é profético, o que implica dizer que a mensagem dessas 7 cartas tem uma profunda e significativa conotação profética para os nossos dias hoje. Apesar de
estudarmos a história dessas cartas, nós podemos estudá-las também dentro do próprio contexto da história da igreja. Se você pegar a história da igreja, você vai ver que ela tem 7 fases, e essas 7 cartas estão aí. Muito significativo o estudo dessas 7 cartas. Porém, irmãos, nós sabemos que o Senhor, Ele está nos falando de maneira clara, de maneira aberta. Ele está abrindo os seus céus para nós e nos tocando de maneira muito íntima acerca do nosso chamamento nesse tempo final. Eu sei que vocês têm sonhos, vocês têm desejos de uma profissão, de uma família. Isto é natural. Mas o que eu quero dizer é que, a despeito de tudo isto, existe algo muito maior, existe algo elevado, existe algo eterno, que é a vossa vocação celestial. O vosso chamamento, a razão para a qual vocês foram destinados para esse tempo. Uma frase que eu disse no início, e tenho dito ela muitas e muitas vezes: a maior tragédia da vida não é a morte, a maior tragédia da vida é viver e não conhecer, não experimentar o propósito eterno de Deus. Essa é a maior tragédia. É você estar vivo e não saber para que serve. Achar que o seu destino é uma profissão. Achar que todo o final da sua vida se resume num casamento. Lamentabilismo e engano. Você foi chamado para um propósito maior. E aqui está. Voltando para aquele texto de Mateus 18 a 20. Então nós estávamos lá no versículo 20. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome. Aqui nós temos algo sobre o testemunho de Deus e sobre a expressão do Deus triuno na vida de comunidade ou na vida congregacional. Deus, Ele estabeleceu que os céus e a terra entrassem em harmonia. Os céus e a terra estivessem em perfeita harmonia. E a igreja é o lugar onde os céus e a terra se encontram. A reunião de oração da igreja, a reunião de oração congregacional da igreja é algo fundamental. Nós precisamos restaurar isto. Veja que a gente nós conseguimos fazer encontros de adoração, encontros da palavra, encontros para jogar futebol, encontros diversos. Mas nós temos muita dificuldade para fazermos um encontro congregacional de oração. Oração coletiva, no seu aspecto congregacional, é uma deficiência geral da igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque o inimigo sabe, quando a igreja se posicionar de maneira congregacional diante de Deus em oração, ela estará experimentando um dos aspectos mais altos da sua vocação e do seu chamamento. Porque aqui se abre a mente de Deus. Não é aquela oração que nós nos reuniremos para tratar dos nossos assuntos pessoais, mas é a reunião que nós iremos nos reunir para tratar dos assuntos celestiais. Essa reunião congregacional é a reunião aonde a mente de Deus se revela. E se Deus vai revelar sua mente para nós, o que Ele tem a dizer-nos? O que Ele tem a nos falar? O que Ele deseja nos falar? Ele vai falar a nós sobre o seu mover presente. Ele vai desvendar para nós o que está por detrás da cortina do nosso tempo. O que é que nós não estamos conseguindo ver? O que é que nós não estamos conseguindo discernir? O que é primordial em seu propósito eterno agora? Deus não vai perder tempo com entretenimentos para nossa satisfação. Deus vai mostrar para nós o que é vital, e isso Ele vai mostrar por meio da palavra, e a palavra vai nos conduzir à oração, porque a oração deve ser o que Deus está falando a nós. Nós temos que orar o que Deus está falando a nós. Esse deve ser um princípio para a oração congregacional. Mas que tipo de oração é essa que você encontra aqui no capítulo 8? É oração
acerca do Pai Nosso, nos 3 pontos que nós já vimos: a santidade do nome de Deus, a glória do reino de Deus e a preciosa vontade de Deus. Um dia Deus vai exaltar o seu nome, um dia Ele vai manifestar o seu reino, e um dia Ele vai colocar os homens debaixo do encabeçamento de Cristo Jesus. Todos, escute isto, todos, Ele vai obter isto, Ele vai obter esta noiva, Ele vai obter esta cidade nupcial. Lembra da Nova Jerusalém, nos capítulos 21 e 22? O que é a Nova Jerusalém? É a expressão máxima da obra do Filho. Isto é a Nova Jerusalém. Você pensa que nós vamos morar na Nova Jerusalém? Se alguém te disse isso, está errado. Nós não vamos morar na Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém não é uma cidade onde vamos morar. Não tem um lugar na Bíblia que vai te garantir isto. Se você estuda Apocalipse 21, você vai ver que essa cidade é uma cidade nupcial. No versículo 9, está assim: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Aí João diz assim: e me levou a uma grande montanha, e me mostrou a cidade santa, a Nova Jerusalém. Então o que é a Nova Jerusalém? É a noiva, a esposa do Cordeiro. Veja tudo nessa cidade, os seus 12 fundamentos. Eu falei um pouco sobre isto ontem. Veja aquelas portas de pérola. O que nos fala a pérola? O trabalho da cruz. Porque o que é uma pérola? Pérola é uma ostra que foi ferida. Lembra? Quando está aquele molusco lá debaixo, lá nas profundezas do mar, aí está ali aquela ostra, mas aí um elemento nocivo penetra dentro dela e fere, aí aquela substância, nácar, vai envolvendo ele, aquele elemento estranho, porque ela foi ferida, algo penetrou ela. Aí esse processo lindo da natureza, realizado pela sabedoria infinita de Deus, produz uma linda pérola. Então o que é a pérola? Uma ostra que foi ferida. As portas da Nova Jerusalém é de pérola, ou são de pérola, porque aqui tem o trabalho da cruz de Cristo Jesus. As pedras preciosas fala da maneira como o Espírito Santo está nos conformando, nos transformando para a glória de Cristo Jesus. O assunto das pedras preciosas, o assunto das pérolas, olha a medida, olha tudo nessa cidade, fala do trabalho do Espírito Santo, fala da obra de Cristo e fala da glória de Deus. Então não é uma cidade que nós vamos morar, é uma cidade nupcial. Por favor, irmãos, vejam isto. Então agora Deus vai julgar este mundo, mas primeiro, para Deus julgar este mundo, Ele precisa ter o quê? Estes filhos maduros, uma igreja responsável, uma igreja que está comprometida com aquilo que Ele está comprometido, uma igreja que precisa entender o que é oração, porque uma igreja que não sabe o que é oração, uma igreja que não entende oração congregacional, ela sempre vai ficar na periferia do seu relacionamento com Deus. Ela sempre vai achar que Deus é um negócio. Ela nunca vai compreender os pontos mais altos do seu chamamento. Ela vai ficar sempre buscando coisas efêmeras e terrenais. Mas, irmãos, o povo de Deus, o qual Ele está reivindicando nesse tempo, esta igreja madura, esses filhos maduros, é através deles que Deus vai se mover, porque Deus não faz nada nessa terra fora da sua igreja. A igreja é a porta dos céus na terra. Será através dela e é através desta igreja que Deus vai se mover. Ele vai usá-la quando ela começar a orar, quando esta igreja começar a clamar. O seu clamor, escute bem, o seu clamor vai tocar o trono de Deus. Nós não temos clamado, irmãos, como convém. Veja as injustiças, veja tudo que tem ocorrido. Será que nós temos clamado para que o nome de Deus se exalte? Seja honesto, seja honesta. Será que nós, de maneira congregacional, temos nos reunido para orar e para dizer assim: Senhor,
Exalta o teu nome, magnifique o teu nome, coloque todos os nomes dos poderosos dessa terra ao desprezo, exalta o teu nome, para que este mundo veja que tu és o Senhor. Temos feito isto? Será que nós temos orado e temos dito: Senhor, manifesta teu reino, Senhor, manifesta o teu reino de justiça, teu reino de paz, o teu reino onde o teu filho é o rei, onde ele é o cabeça. Restaura todas as coisas, coloca todas as coisas de volta aos pés do teu filho. A natureza está clamando, nós estamos clamando: vem, Senhor Jesus, estabelece o teu reino, reina sobre este mundo, destrói todos os poderosos, destrói todos os grandes que têm se servido do poder para a injustiça, para a corrupção, para a maldade. Estabelece o teu reino. Será que nós temos orado para que esse rei venha com o seu reino? Será que nós temos orado: Senhor, esmaga o teu inimigo, esmaga os poderes dessa terra, esmaga os principados, esmaga as potestades, os dominadores, as hostes, esmague-os, exalta-te sobre eles. Que igreja somos nós, irmãos? Estamos ocupados com isso? Temos gastado tempo com isso? Temos dito ao Senhor: Senhor, manifesta a tua vontade, Senhor, exalta a tua vontade, coloca tudo em ordem debaixo da tua vontade. Será que nós temos feito isso, irmãos? É o que nós precisamos fazer nesta hora. Nós precisamos ser essa igreja, irmãos. O Senhor está nos incomodando. Nós precisamos voltar à prática da simplicidade daquilo que é a igreja segundo o pensamento de Deus. Não instituições com o único propósito de promover entretenimento e satisfação, mas um corpo orgânico, vivo, real, que está aqui para proclamar as virtudes de Deus. Está aqui para proclamar a sabedoria de Deus. Lembra quando Paulo, lá em Efésios capítulo 3, ele fala assim: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora de principados e potestades nos lugares celestiais. Você já leu esse texto? Eu queria te mostrar algo sobre ele. Ele diz assim: para que pela igreja as multiformes, ou a multiforme, a palavra multiforme ali, a tradução significa as múltiplas facetas da sabedoria de Deus. Irmãos, pense no que é a igreja do ponto de vista de Deus. Pense por um só momento. Segundo Paulo nesse texto, a igreja é o instrumento pelo qual as múltiplas facetas da sabedoria de Deus, sabedoria estas, porque a palavra principados e potestades ali não são anjos maus, o termo ali é genérico, ou os termos ali, principados e potestades, esses termos são genéricos. Isso indica que tanto anjos bons como maus. Mas como assim, irmão? Vou te explicar. O que Paulo está dizendo é que existem facetas, existem profundidades da sabedoria de Deus, que Deus não vai manifestar por meio de anjos, mas que até mesmo os anjos vão aprender da sabedoria de Deus através da igreja. É como se a igreja fosse uma escola, onde os anjos, mesmo os anjos celestes, estão aprendendo sobre as profundezas da sabedoria de Deus. Você pode achar que eu estou delirando, então vai ler o texto. Para que pela igreja, olha o versículo 8, ele diz: a mim, o menor de todos os santos, foi dada essa graça de pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Como que ele diz a mim o menor? Essa palavra menor, a tradução dela significa a mim o resultado do nada com o nada. É justamente isto. Não é anjos, mas alguém que foi reduzido a nada, foi dado a graça. Aos anjos não foi dado a graça, mas a Paulo foi dada a graça de pregar o quê? O evangelho. Mas o que é um evangelho que Paulo, qual é esse evangelho? O que é este evangelho que Paulo pregou? É o evangelho das insondáveis, aquilo que não se pode sondar,
aquilo que você não pode chegar ao fim, aquilo que você não pode medir na sua profundidade, isso é insondável. Foi a ele, irmãos, outrora perseguidor do Evangelho. Prega o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Aí ele diz assim, para que pela igreja as múltiplas facetas da sabedoria de Deus se tornem conhecidas. Aonde essas facetas, essas múltiplas facetas da sabedoria de Deus vão se tornar conhecidas? Através da igreja, onde principados e potestades estarão aprendendo sobre a sabedoria de Deus na vida de cada um de vocês. Que lindo é isso, irmãos, que lindo é isso. É assim que Deus vê a igreja. Você tem que ver a igreja como Deus vê. Você tem que ver a igreja como Deus vê, não como o mundo está te mostrando, não como as circunstâncias estão te mostrando. Esse é o nosso problema, porque nós corremos o grande perigo de queremos edificar a igreja baseado no que está errado. Aí você vê essas campanhas, vê tanta coisa errada, e diz, não, irmão, tudo isso, olha o que eles estão fazendo. Olha, você viu no YouTube? Você viu a nova do YouTube? Você viu agora como é que está fazendo? Aí a gente fica em torno disso. Aí a gente inconscientemente adquire uma visão extremamente negativa da igreja. Então tudo que a igreja não é, a gente sabe, mas o que a igreja é, a gente não sabe. A gente está precisando ver esta igreja aqui. Esta igreja aqui, que Deus vê. Esta igreja tão sublime. Esta igreja. Essa igreja tão rica em todos os seus aspectos. Essa igreja tão cheia de Cristo. Esta igreja que é a expressão visível do Deus invisível. Essa igreja tão cheia da realidade da própria vida de Cristo. Isto é igreja, irmãos. E esta igreja um dia vai orar. Não esta igreja medíocre, não esta igreja que vive à periferia de verdades teológicas, mas uma igreja que vive realidade profunda. Uma igreja como Filadélfia. O Senhor diz assim, eu sei que tens pouca força, eu sei que tens pouca força, mas não negastes o meu nome. É como se eu dissesse, eu sei que vocês estão dispostos, apesar de vocês estão dispostos a irem até o fim. Não como Éfeso, uma igreja que tinha obras, não é? Obras. O Senhor diz, conheço as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança, sei que não suporta os homens maus, colocasse à prova os que se diziam apóstolos, declarasse mentirosos, porém, tenho algo contra ti. Irmãos, eu digo para vocês, o Senhor não pode ter nada contra nós. Nada. O Senhor não pode ter uma reprovação contra nós. Porque se o Senhor tiver alguma reprovação contra nós, nós temos que ir aos pés dele e dizer, Senhor, socorre-nos. Toma as nossas misérias, põe sobre o teu coração, purifica-nos. Lava-nos com a tua palavra. O Senhor diz, tenho porém contra ti, que deixasses o melhor do teu amor. Mas o Senhor diz, para essa igreja que ela estava caída. Lembra-te, pois, de onde caístes. Irmãos, quão sutil é isto? Nós podemos estar caídos e temos boas obras. Nós podemos estar caídos e contestando todos os falsos pregadores, apóstolos, pastores e tudo mais. Nós podemos estar caídos, reprovando tudo que está errado. Nós podemos, caídos, mesmo caídos, sermos perseverantes no nosso trabalho. Porque existe o fundamento onde todas as coisas precisam estarem governadas. E para Deus esse fundamento é o amor. O amor. Você entende isto? O Senhor Jesus disse assim lá em João 13, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Bom, isso não tem nada de novo, né, irmãos? A lei já dizia, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas o Senhor disse, que vos ameis uns aos outros, aqui está a parte do novo, como eu vos amei. Como foi que Ele nos amou? Como foi que Cristo nos amou? Ele deu sua vida por nós. Você tem que ler João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, e interpretar ele à luz de 1 João 3,16. Se Deus nos amou de tal maneira, então nós também devemos amar os irmãos. E amar é com o amor de Cristo derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi outorgado. É com perdoar como nós fomos perdoados. Então você vê, essa é a igreja de Éfeso.
É uma igreja que a base dela não era o relacionamento com o Senhor. Quando o Senhor Jesus toma Pedro, lembra quando o Senhor foi se encontrar com Pedro? Então, Pedro foi pescar. Interessante que ele diz assim, vou pescar, o termo ali é enfático. É como se ele já tivesse tomado a decisão definitiva de voltar a pescar. É como se ele estivesse dando as costas àquele chamado. Então ele foi pescar. Então ele passou a noite toda e não pescou nada. Aí o Senhor vai para a praia. Então o Senhor faz duas coisas ali muito interessantes. A primeira coisa é que ele coloca um braseiro. A segunda coisa é que aquilo que Pedro foi buscar e ele não achou, o Senhor preparou para ele. O Senhor colocou peixe ali assado para quando Pedro chegasse, estivesse uma mesa preparada à luz de velas para ele. Esse é o nosso Senhor, irmãos. Pedro tinha abandonado o Senhor, mas o Senhor não abandonou ele. Você se lembra quando o Senhor Jesus encontrou Pedro em João 1? A Bíblia diz que quando André levou Pedro, então André devia estar muito entusiasmado. Então ele levou Pedro e disse, Pedro, encontrei o mestre, vamos lá e você vai ver o mestre. Então a Bíblia diz em João 1,44, diz que quando Pedro estava vindo, o Senhor Jesus colocou os olhos nele. Você pode ver em João 1,44. Sabe o que significa isso? Significa que quando Pedro olhou para o Senhor, ele viu que o Senhor já estava olhando para ele. Então Pedro estava acompanhado, e o que incomodou Pedro, e João percebeu isso, é que os olhos do Senhor não saíam de Pedro. O que talvez André deve ter dito, mestre, esse aqui é meu irmão Pedro, e o Senhor não olhava para André, ele ficava olhando para Pedro. É isso que está lá no texto. O Senhor estava olhando para Pedro, ele não tirou os olhos de Pedro. Aquele olhar do Senhor em Pedro, o texto grego ali, é como se ele estivesse sendo inspecionado, olhado por dentro. Ele se sentiu profundamente incomodado com aquele olhar do Senhor. Eu penso, irmãos, que ele nunca esqueceu por um só motivo. Porque em Lucas 22, quando Pedro nega o Senhor, a Bíblia chega a dizer, Lucas chega a dizer que Pedro espraguejava. Quer que eu traduza isso para vocês? Pedro ficou xingando na hora que aquela criada chegou e disse, você conhece o mestre? Irmãos, não vou nem falar aqui para vocês, porque eu nunca falei, eu sou crente desde criança. Mas deve ter sido coisa terrível. A palavra diz que Pedro espraguejava. É muito pesado isso. Imagine ele que andou com o Senhor e disse que não o negaria. Pense nisso, irmãos. Vou com o Senhor até o fim. Ele era um péssimo em espada. Ele tentou cortar o pescoço de mal, que conseguiu acertar a orelha. Sabe por quê, irmãos? Ele não tinha convicção do que ele estava fazendo. Porque para quem queria defender o Senhor, cortar uma orelha devia ser péssimo na pontaria. Então pense nisso. O que Pedro fez? Ele era um covarde mesmo. Ele não estava disposto a defender o Senhor. O Senhor coloca a orelha de Malco no seu devido lugar. O Senhor sabia quem era Pedro, irmãos. A prova que Pedro não ia fazer nada pelo Senhor estava diante de uma criada. Mas aí Lucas 22 vai contar algo para nós. Você vai ver, quando ele termina de negar, aí ele fica angustiado. Mas quando ele olha, ele está no meio daquela multidão. Porque na verdade ele estava simplesmente assistindo aquele espetáculo cruel, onde o nosso Senhor estava espancado. Então a Bíblia diz assim, Lucas vai colocar isso para nós, que quando Pedro levantou o seu olho, ele viu o Senhor Jesus olhando para ele. O mesmo olhar. Sabe o que é isso, irmãos? Eu queria que você entendesse. Se você pegar a palavra ali, em Lucas 22, pegar em João 1, quando Lucas diz que o Senhor Jesus estava olhando para ele, é o mesmo texto. Aquele mesmo olhar que quando Pedro se encontrou com o Senhor. Só 2 vezes você vai encontrar isso. O mesmo olhar. Quando Pedro olha no meio daquela multidão, o rosto do seu mestre está colocado para ele. É como se Pedro fosse negando e ele fosse olhando para Pedro. Aonde Pedro estava, o Senhor ia se voltando para Pedro. E em determinado momento, quando Pedro olha, os olhos do Senhor estão lá colocados sobre ele. Ele não desistiu de Pedro. Pedro já tinha desistido dele há muito tempo. Depois Pedro deu um passo muito mais além, porque ele sabia que o Senhor, se ele realmente ressuscitasse, a única pessoa que o Senhor não procuraria era Pedro. Pedro pensou que Jesus fosse tudo, menos amor. Mas o Senhor vai até Pedro. Aí o Senhor chega até Pedro, ele está pescando, e quando alguém disse, Pedro é o Senhor, ele ficou tão desesperado, irmãos, que ele pulou na água. Eu até hoje, se você me perguntar, eu não sei se Pedro queria atravessar o oceano, se ele queria fugir, ou se realmente ele queria encontrar com o Senhor. Mas naquele ato de desespero, ele não tinha saída, o Senhor estava ali.
Pedro não tinha saída, ele não tinha para onde correr. O oceano era muito grande para Pedro fugir. Então ele teve que ir aos pés do Senhor. Aí o Senhor toma Pedro. Aí o Senhor faz 3 perguntas para ele. Pedro, tu me amas? Se você observar, Pedro, o Senhor Jesus pergunta assim: Pedro, você sente ágape por mim? Ágape é o amor de Deus, o amor incondicional de Deus. É o amor que fala que Deus é Deus. Ágape. Deus é amor. Sabe como Pedro responde? Não, Senhor. É como se ele dissesse assim: eu sinto filha por ti, tu és ou então um amigo. Seria uma outra tradução também. Pedro nunca responde à altura da pergunta do Senhor. Então, quando o Senhor pergunta pela 3ª vez, ele diz: Senhor, tu sabes. Sabe o que Pedro está dizendo? Senhor, eu te amo, mas não como tu me amas. Meu relacionamento contigo é construído pelo teu amor e não pelo meu amor. É como se Pedro estivesse chegando ao fim dele e dizendo: Senhor, eu preciso te amar, mas primeiro eu preciso entender teu amor por mim. Se eu não entender o teu amor por mim, eu não vou conseguir te amar. É isso, irmãos. Nós não podemos ter um amor fingido. Paulo diz em Romanos 12 que o amor não pode ser fingido. Nosso amor tem que ser verdadeiro. Esta é a igreja de Éfeso, uma igreja que estava caída porque fracassou naquilo que é fundamental, o amor. São os nossos afetos que o Senhor quer conquistar. Se o Senhor não conquistar os nossos afetos, então, irmãos, obras, trabalho, leitura da Bíblia, conhecimento espiritual, tudo isso não vale nada. Os nossos afetos por Ele. Mas vamos orar. Oração sem o amor não representa nada, é religiosidade, interesses particulares. É o amor verdadeiro. Agora vai para a igreja de Filadélfia. O que significa Filadélfia? Amor entre os irmãos. Não é o nosso amor pelo mundo, não é o nosso amor pelas pessoas do mundo, é o nosso amor entre nós. Isso significa Filadélfia. Filos, amor, Delfos, irmãos. Aí o Senhor disse para esta igreja: eu sei que tem poucas forças, mas não negastes o meu nome. Veja isso, irmãos, que diferença. Isso tem que falar alto ao nosso coração, porque o Senhor tem que ganhar os nossos afetos. Ele ganhou nossos afetos, então o Senhor nos tem como sua igreja. Então você vai ver aqui que essa igreja é como uma coluna, ela liga os céus na terra. Ela é como uma coluna e baluarte, ela liga os céus na terra. Nós precisamos ser esta igreja que liga os céus na terra. Estão entendendo? Vocês precisam ser jovens, mas veja que jovens é uma questão temporária da vossa vida. Na realidade, vocês são partes inerentes do corpo de Cristo. Vocês são partes vivas deste corpo. Então escute isto. Vocês têm uma grande responsabilidade diante de Deus por serem este corpo. Então vocês têm que ter uma realidade viva, uma expressão viva, uma consciência viva. Não vamos ficar falando de figuras, agora é uma questão de vida. Então veja, vocês estão aqui diante de Deus. Será que vocês têm consciência de que vocês têm que orar para que o juízo de Deus venha sobre essa terra? O Senhor está chamando a igreja para isso, irmãos. Se o Senhor não conquistar, não restaurar em nós o nosso verdadeiro relacionamento com Ele, tudo será periférico, banal e efêmero. Vamos ficar falando dos nossos pecados a vida toda. E a vida cristã é ascensional, não é periférica. Vocês precisam estarem muito mais cheios. Vocês precisam avançar e cada dia estarem muito mais plenos de Cristo Jesus, de um conhecimento que nos leva a uma experiência mais profunda nele. Porque, irmãos, quando vocês veem o incenso aqui, o que nos fala o incenso aqui no capítulo 8 de Apocalipse? O que você acha? O incenso aqui tipifica o quê? Muitos dizem que o incenso aqui tipifica oração. Não, muito mais do que isso. Para entender, vamos para aqueles textos de Êxodo, capítulo 30. Vamos entender isso aqui.
versículo 34 a seguir. Disse também o Senhor a Moisés: toma especiarias aromáticas, esturaque, a ônica, ou onixa, como pode estar em algumas versões, o gálbano aromático, e incenso puro de igual peso, e disso farás o incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, bem misturado, puro e santo. Parte dele moerás em pó fino, e porás diante do tabernáculo, do testemunho do tabernáculo de reunião, onde eu me encontrarei a ti, coisa santíssima vos será. O incenso que farás segundo a composição deste, não vos fareis outro, será coisa sagrada para o Senhor. Qualquer que fizer outro como este, para cheirar, será cortado no meio do meu povo. Então vamos ver o que significa incenso. O incenso nos fala das virtudes morais do Senhor Jesus como a base para a nossa oração aceitável. Olha aqui o capítulo 8 de Apocalipse. Veja que as nossas orações, elas estavam sendo acompanhadas de um incenso. Não é isso? Veja que o incenso é um elemento paralelo às nossas orações. E aqui nós temos algo especial. Então, primeiro, do que nos fala o incenso? Das virtudes morais do Senhor Jesus como a base para a oração aceitável. Porque muitas vezes nós, irmãos, nós nos achamos indignos. Nós achamos que não podemos entrar diante da santidade de Deus em oração. Muitas vezes nós cremos que somos tão fracos, tão incapazes, tão débeis, para estar diante de Deus por seus assuntos sagrados. Satanás nos enche de culpa, por isso que tivemos que, nas primeiras reuniões, estudar sobre o sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, aquele que entrou por nós, aquele que foi à nossa frente, aquele que está lá ministrando Deus a nós, aquele que não é um sacerdócio segundo a ordem de Arão, porque a ordem de Arão ministrava a Deus sacrifícios pelo povo, e todos os sacrifícios da ordem de Arão eram uma sombra. Este não, ele é um sacerdócio real, sacerdócio rei. Ele está lá porque ele satisfez toda a justiça de Deus, por isso ele é rei de justiça, ele é rei de paz, porque agora nós estamos em paz com Deus. Ele é um sacerdócio de uma nova aliança, porque em Hebreus 7 diz que mudando o sacerdócio, necessariamente muda a lei. Veja isso, porque o antigo sacerdócio de Arão ministrava sobre a base da antiga lei, da lei mosaica. E qual era o propósito da lei mosaica? Revelar a pecaminosidade do homem. Não era purificar o homem, não era transformar o homem, mas era condenar o homem, porque a lei revelava aquilo que o homem de fato era. O homem era incapaz, nenhum homem foi capaz de cumprir a lei, só Cristo. Então, este era o sacerdócio araônico. Mas agora este sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, ele ministra numa outra lei. Ele está em Romanos capítulo 8, versículo 1. Diz assim: agora, pois, jamais não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que não estão debaixo da lei do pecado e da morte, não há mais. Aí Paulo vai dizer assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Graças a Deus, não há mais. Não há mais. Então nós temos essa segurança, ou não temos? Temos. Então nós podemos entrar. Deixa eu falar para vocês. Vamos pegar aqueles textos que nós lemos. Hebreus 4,14. Diz que nós podemos aproximar diante dele, diante do trono da sua graça. Aproximemos, pois. Então podemos aproximar, podemos achegar no lugar mais elevado, ao trono da graça de Deus, onde nós vamos encontrar socorro para as nossas almas hoje. Hebreus 6:20.
onde Jesus, como precursor, entrou por nós. Esta é a âncora firme da nossa alma. Ele entrou por nós. Capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, por um vivo e novo caminho. Nós podemos entrar com liberdade, com segurança, com intrepidez. Por quê? Porque Ele abriu-nos o caminho através do seu sangue. E por causa desse sangue que Deus vê a justiça de Cristo sobre nós, Deus vê que nós não estamos mais condenados, nós estamos justificados. Aí vem o versículo 25, não deixemos de congregar, como é costume de alguns, porque o dia se aproxima. O que significa a palavra congregar? A nossa reunião com o Senhor. Não deixemos de estar unidos ao Senhor nos mais altos céus, porque a nossa vida está escondida em Cristo. É pouco isso, irmãos? É pequeno isso? Não é. Então como que nós podemos entrar? Como que nós podemos orar? Através das virtudes morais de Cristo Jesus. O incenso são essas virtudes morais de Cristo Jesus diante de Deus. Não são as nossas virtudes, são os méritos do Senhor. É os méritos dele. Por causa dos méritos do Senhor Jesus, a oração é aceitável. Por que ter incredulidade? Por que ser esmagado por culpa? Não é o que Satanás quer. Ele quer que você esteja culpado, ele quer que você esteja esmagado pela culpa, ele quer minimizar a sua fé por causa da culpa, ele quer te diminuir, ele quer dizer que você é um fracassado, é uma fracassada, você errou, você falhou, você envergonhou os seus pais, você tem vivido uma fé ridícula. É isso que ele quer. Se levante das cinzas. Sabe por quê? Você tem um sumo sacerdote que entrou por você. Entende? É tudo que Satanás quer, é que você fique nesse estado de autocomiseração. É tudo que Satanás quer, que você fique aí derrotado, na lama, no pó, envergonhado, fracassado, debaixo de culpa. Levante-se. Sabe por quê? Chegou a tua hora, chegou o teu dia, chegou o teu tempo. O Senhor está chamando a tua igreja. Entre na realidade dela, porque é essa igreja que o Senhor vai usar para trazer o seu filho de volta. Será essa igreja que o Senhor vai usar para esmagar a cabeça de Satanás. Essa igreja que Ele vai usar para preparar o caminho para a volta do seu filho. Essa igreja que Ele vai usar para proclamar o evangelho do reino em testemunho a todos os povos. Essa igreja que Ele vai usar para trazer tudo de volta e colocar tudo de volta aos pés do cabeça exaltado, o Senhor Jesus Cristo. Essa igreja é você. Você é parte dela. Você é parte desse exército corajoso, desses 144 mil, desses que foi feito o censo dos filhos maduros, lá de Números capítulo 26. Somos nós. Somos nós. Então você compreende João quando ele diz, jovens, vocês são fortes. Lindo isso, não é? Vocês são fortes. Por que vocês são fortes? Por um único motivo. Porque a palavra de Deus habita em vós. Então lembre-se, Jeoaquim. Quem foi Jeoaquim? Aquele que rejeitou a palavra de Deus. Então eu quero te falar nesta manhã, quero te pedir em nome de Jesus, não rejeite a palavra de Deus. Você pode achar que você não tem condições de receber tudo, de entender tudo. Essa não é uma questão de conhecimento, nem de capacidade, é uma questão de fé, é uma questão de vida. Deixe que a palavra faça o trabalho dela, não adicione nada a ela, não adicione, porque vai chegar um tempo, e isso tem que chegar, irmãos, nos nossos dias, em que nós vamos entender o que significa essa oração governante, o que significa a nossa conduta no nosso lar, no nosso casamento, no trabalho, em todas as esferas da vida, como verdadeiro testemunho de Deus, como essa carta lida e escrita pelo Espírito Santo, como esse perfume suave, porque é isso que você tem que ser.
Você não tem que ser um mau odor aonde você está. Você não deve sentir uma pessoa a qual as outras se incomodam. Você precisa ser como Cristo, que falava para aqueles discípulos no caminho de Emaús, onde eles puderam dizer: ardia o nosso coração quando Ele falava conosco. As pessoas precisam sentir doçura na sua presença. As pessoas precisam sentir que quando você fala, uma espada penetra no coração delas. As pessoas precisam sentir um certo julgamento de Deus nas suas ações quando você está presente. As pessoas precisam sentir que você é como um sal, o verdadeiro sal, e não aquele insípido que só serve para ser pisado, não. O sal que produz diferença, que traz equilíbrio, que produz sabor. As pessoas precisam sentir que você é luz. Quando você chega, o ambiente muda. Sabe por quê? Você é a expressão visível do Cristo glorificado. Você, na faculdade, quando os professores criticam, fica expondo a fé, ficam expondo o Senhor Jesus. Às vezes você não precisa falar nada, só a sua presença de olhar para Ele deixa Ele intimidado. Porque você traz dentro de si mesmo a realidade da vitória do Calvário. Você não precisa se impor, a própria vida vai fluir de você. Entenda isto, creia nisto, veja isto. Esse é o tempo que o Senhor nos chamou. E para encerrar, quero falar só sobre essas 3 plantas aqui. O estoraque era uma resina que fluía de um arbusto naquele tempo. Depois tem a onixa ou a ônica, era um molusco que era retirado das profundezas do mar. E o gálbano se extraía o óleo dele quando ele era triturado, massacrado. Então aqui nós temos 3 coisas importantes sobre a oração. Então primeiro você vai ver o estoraque. Era um arbusto, era uma resina que fluía de um arbusto. Então a primeira característica da nossa oração é que a oração é algo que flui. Algo que flui da própria vida, da própria palavra, da própria comunhão que nós temos com o Senhor. Oração não é uma coisa mecânica, decorada. A primeira grande característica que você vai ver da oração, essa própria liberdade que o Espírito tem de fluir no nosso coração. Depois você vê uma outra característica pela onixa ou a ônica, profundidade. A nossa oração, ela tem uma característica de profundidade espiritual, não é uma coisa superficial, momentânea, passageira, mas a oração, ela tem profundidade espiritual. Ela nos leva a experimentar das profundezas da mente e do coração de Deus. Ela nos eleva até as esferas mais altas da presença de Deus, do trono de Deus, do governo de Deus, do propósito de Deus, do plano de Deus, da vontade de Deus. E por último, temos o gálbano. Oração tem a ver com quebrantamento. Coração rendido, quebrantado. Tudo isso tem a ver com oração. Não é de um coração petrificado, endurecido e insensível, mas um coração quebrantado, rendido. Há muito que se dizer ainda, irmãos, mas nosso tempo termina aqui. O certo é que o Senhor um dia vai ter essa igreja, e Ele está reivindicando ela agora. Eu tenho certeza em dizer que vocês fazem parte, são parte desta igreja, desse último tempo, desta última geração. Vocês são estes que Paulo escreveu aqui em Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses capítulo 1 diz assim: quando o nosso Senhor Jesus vier, para ser glorificado em seus santos. Quando o Senhor Jesus vier, Ele vai ser glorificado em você. Ele vai ser glorificado em todos vocês. Lembra quando Paulo diz assim, em Efésios 2,7, para mostrar nos séculos vindouros a riqueza da sua graça para conosco. É como se Paulo estivesse dizendo assim, que o Senhor Jesus, Ele vai tirar uma cortina,
E vai mostrar para todos os seus anjos, principados e potestades, miríades de anjos. Então eles vão estar todos reunidos. E a gente está aqui de trás uma cortina. Aí essa palavra demonstrar, ela sugere isso. Que ela vem de uma linguagem que tem seu aspecto no teatro de tirar a cortina. Aí entra o grande espetáculo. É como se o Senhor viesse assim, todos os principados, potestades da glória de Deus que estão lá diante dele. Aí o Senhor vai tirar a cortina, vai dizer: aqui está a riqueza da minha graça para com estes. Lindo isso, não é? É o que ele diz aqui. Quando ele vier para ser glorificado nos seus santos. Está vendo aí? Em vós, e vós nele. Nós vamos ser glorificados nele, e ele vai ser glorificado em nós. Está vendo isso? Segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Veja isso. Por isso também, irmãos, nós, nesse dia, ele vai vir para ser glorificado em nós. Quando vier, para ser glorificado em seus santos. Agora veja essa frase: e para ser admirável naquele dia. Veja isso, irmãos. Veja que o nosso Senhor Jesus, naquele dia que ele estiver olhando para nós, ele vai ser glorificado em nós. Mas aqui diz um detalhe muito lindo, diz que ele vai se fazer admirável em nós naquele dia. É como se as pessoas olhassem para nós, olhassem para ele, olhassem para nós, olhassem para ele, de repente olhassem para eles: nossa, nós, irmãos, é como se existe algo que falta em Cristo. Nós sabemos que não falta nada, irmãos. O que falta nele? O que falta nele? Se você olha assim, falta alguma coisa em Cristo? Fala para o seu irmão e pergunta para o Paulo se falta alguma coisa em Cristo. Ele vai dizer que não. Mas, irmãos, mas quando você lê esse texto, você vai ficar assombrado. Espera aí. Lembra quando o Adão de repente olha e vê que todos os animais têm o seu pai e ele não tem? Aí diz que Deus levou Adão a um sono, e quando ele acordou, ele viu uma mulher e diz: nossa, ela é igual a mim, ossos dos meus ossos, carne da minha carne. E você vai ver que a palavra lá diz que Eva foi edificada, ela não foi criada. Ela foi tirada dele, ela estava dentro dele. Ela foi uma parte tirada dele. Então, irmão, sabe o que isso quer dizer? Essa palavra admirável é como se os principais e potestades vão olhar para o Senhor e vão ver que ela é igual a ele. Porque nós estaremos sem mácula, sem ruga, pessoas como se o pecado nunca tivesse tocado, irmãos. Pensa nisso. Pensa nisso. É pequeno, é? Você acha que isso é uma coisa pequena? Não, é muito grande. É muito grande. Aí diz que ele vai ser admirado em nós. Cristo não está sendo admirado não, irmãos? Muito. Eu creio que os anjos devem rodar em torno daquele trono cantando para ele, mas quando nós chegar, irmãos, é como se algo estivesse faltando lá, e está assim, irmãos. Mas quando nós chegarmos, ele vai ser mais admirável ainda, porque está faltando alguém lá, naquela glória, você. Lembra quando eu falei daquela pericorese que havia entre Deus, o Pai, com os pais capadócios? Falta nós nessa dança que existe entre o Pai e o Filho. Está faltando a igreja para entrar nessa roda de dança eterna. Que Deus os abençoe. Não abaixe as suas armas, não diminua o preço do seu chamamento. Você foi chamado para essa geração. Acho que muitos de vocês que estão aqui já pensaram até em suicidar, por causa de tristeza, depressão, frustração, porque você não gosta do seu cabelo, porque você não gosta disso e aquilo, e tanta coisa que você não gosta. Mas você é do jeitinho que Deus desenhou. Você é um poema dele, é aquilo que está lá no Salmo 139. Você foi criado de um modo extraordinariamente maravilhoso. Foi assim que Davi diz. Ele diz: no modo extraordinariamente maravilhoso tu me formaste. Aí ele diz assim: me entreteceste no seio da minha mãe. Sabe o que é isso? É um tricô. É como se Deus fosse lá no ventre da mãe de Davi e fizesse um tricô lá. Esse tricô chama Davi. Fizesse uma peça
você foi entretecido minuciosamente, a altura, a quantidade de cabelos. Você não sabe quantos cabelos caíram ontem, Deus sabe até os que estão aí. É isso, porque Ele é minucioso com você, Ele te ama, em toda a tessitura do teu ser, Ele te ama. Amém? Que vocês possam sair desse encontro felizes com o Senhor Jesus, que vocês possam ter se sentido amados por Ele, pela maneira como Ele lhes falou. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado por esse tempo junto, Senhor. Obrigado pela maneira como o Senhor mostrou tua face aqui para nós, Senhor. Obrigado por esses jovens. Muitos deles enfrentam lutas tão difíceis, Senhor, às vezes insuportáveis, mas que eles possam entender que eles são fortes e que a tua palavra está habitando eles agora, e que o inimigo já foi derrotado. Eles já venceram o inimigo, já venceram o maligno, porque lá na cruz do Calvário ele foi derrotado, e todas as bênçãos de Cristo Jesus lá da cruz do Calvário agora se tornam deles. Abra os olhos deles, Senhor. Abra os olhos deles nesta hora. Faça eles entender esse tempo, esse momento. Faça com que eles compreendam verdadeiramente a razão da vida deles nessa geração. Abençoe esses jovens aqui, essas moças, esses rapazes. Coloque o coração deles totalmente em Ti, Senhor. Que a Tua palavra prossiga trabalhando tudo aquilo que o Senhor determinou no coração deles. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Teu nome.